É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno em pedaços de pão. Ouça agora o Evangelho do Dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda e governa, ilumina. Amém. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal Padre Erivaldo Maria, direto aqui da Diocese de Sobral. Para você que nos acompanha através das redes sociais, estamos também pelo Instagram, pe.erivaldomaria, e pelo Facebook. Grande satisfação poder compartilhar com você a meditação do Evangelho de hoje. Nesta terceira semana da Quaresma, iremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Então, Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-lhe um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a pergunta de Pedro e, sobretudo, a resposta de Jesus dão-nos a pauta do espírito de compreensão e misericórdia que devemos presidir a atuação dos cristãos. A cifra de 70 vezes 7, na linguagem hebraica, equivale ao advérbio sempre. Confira em Gênesis 4:24.
De modo que não encerrou o Senhor o perdão no número determinado, mas deu a entender que se tem de perdoar continuamente e sempre. Também se pode observar aqui um contraste entre a atitude mesquinha dos homens em perdoar com cálculo e a misericórdia infinita de Deus. Por outro lado, a nossa situação de devedores relativamente a Deus fica muito bem refletida na parábola. Um talento equivalia a 6.000 denários, e um denário era o jornal diário de um trabalhador. A dívida de 10.000 talentos é uma quantidade exorbitante que nos dá a ideia do valor imenso que tem o perdão que recebemos de Deus. Contudo, o ensinamento no final da parábola é o de perdoar sempre e do íntimo do coração aos nossos irmãos. Muitas vezes as ofensas pessoais rompem a harmonia da comunidade. Isso pode acontecer em nossos dias, como estava por acontecer na comunidade de Mateus. Aí entra a questão do perdão. Quantas vezes perdoar? A resposta de Jesus é que o perdão não tem limites. Para exemplificar, conta uma parábola. O ambiente é de um palácio real. Os altos funcionários são chamados a prestar contas, como ouvimos. Um deles não pôde pagar. A dívida é estratosférica. Maior valor em dinheiro que se conhecia, e o talento era a maior medida monetária. Devia 100 milhões de denários. Esse mesmo funcionário encontra um colega que devia o correspondente a 3 meses de trabalho, ou seja, 100 denários, muito menos, e não consegue perdoá-lo. O rei representa Deus Pai, que nos perdoa infinitamente. Quem experimenta a misericórdia do Pai não pode colocar limites ao perdão e ao acolhimento do irmão. No entanto, o alto funcionário não aprendeu a lição e age sem misericórdia com o outro. Portanto, só quem experimenta a misericórdia divina pode entrar na escola do perdão. De acordo com Orígenes, um dos padres da igreja, nos diz que o rei nos fará prestar contas de nossa vida quando for oportuno que todos nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, como consta em 2 Coríntios 5. Não queremos dizer com isso que Cristo necessite de muito tempo para tomar estas contas, porque o Senhor fará por uma certa virtude inefável, ao querer pôr às claras as almas de todos, que cada um recorde em pouco tempo todas as suas ações e diz: tendo começado a fazer as contas. Porque o princípio do julgamento se dará pela casa de Deus. 1 Pedro 4. No princípio da tomada de contas, será apresentado o devedor de muitos talentos que tinha promovido grandes perdas. Apesar de lhe ter sido confiado muito, não trouxe nenhum lucro. Este talvez tenha perdido tantos talentos quanto homens. Por isso, fez-se devedor de muitos talentos, porque seguiu aquela mulher que está sentada sobre um talento de chumbo e cujo nome é iniquidade. Já São Jerônimo nos ensina o seguinte: é do meu conhecimento que muitos que veem o diabo neste homem que devia os 10.000 talentos, enquanto continua ele na malícia, entendem pela mulher e os filhos vendidos a estupidez e os maus pensamentos, respectivamente. Porque assim como a sabedoria é chamada de esposa do justo, assim também a estupidez é chamada de mulher do injusto e do pecador. Mas como o Senhor perdoa a ele os 10.000 talentos, e ele não perdoou a nós, que somos seus conservos, os 100 dinheiros, os homens prudentes não admitem, e a interpretação eclesiástica o rechaça.
Santo Agostinho nos ensina que é preciso dizer que, como a lei é dada em 10 preceitos, ele devia 10.000 talentos, isto é, todos os pecados que se cometem de acordo com a lei. Concluindo esse nosso momento, queremos dizer, amados irmãos e irmãs, todos somos pecadores. Devemos e precisamos agir com misericórdia e piedade. É o convite de nosso Senhor para que possamos perdoar, amar, agir com misericórdia. Que assim seja. Que Deus abençoe você e família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!